Saudações, vai, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 127. E aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. Aê, nesse domingo sem futebol, cara. É meio deprê, né, cara? Um domingo sem futebol. Me lembra fim de ano, assim, quando fica aquele recesso, a gente fica naquela abstinência. Você é quase obrigado a assistir o Domingão do Faustão. Não chega tão longe assim. E o Fábio aqui, que nos domingos assiste o futebol americano, não é isso? Quando não tem futebol normal, assisto o futebol americano, né? Então, às vezes até quando tem o futebol normal, porque o Corinthians tem jogado só de sábado à noite, né? Então, então libera aí a tarde de domingo pra assistir o futebol americano. Isso quando não tem outros eventos aí que eu tenho que passar a fazer parte também, assistir, né? Outros eventos. Outros eventos aí. Este podcast vai começar falando do que importa. Do que realmente interessa. Do que realmente interessa pro corintiano, que é este jogo importantíssimo de quarta-feira. Primeiro jogo da final, Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Lá no Mineirão. Lá no Mineirão, primeiro jogo fora, o segundo jogo na outra semana será em Itaquera. E esses dois jogos, esses próximos dias, próximos 10 dias definem basicamente o ano do Corinthians, né? Esse resultado dessa final vai definir o ano do Corinthians, enfim, se foi um ano bom, se foi um ano ruim, a gente vai olhar para esse ano, especialmente para esses 10 últimos dias agora, esses 10 próximos dias agora. Eu acho que o ano bom não foi, né? Na melhor das hipóteses, foi um ano médio em que a gente deu sorte de ganhar um campeonato. Exatamente. Sim, mas pode ficar pra história que se você olhar os scouts ali, esse ano o Corinthians ganhou 2 títulos. Não foi só o Paulistinha, ganhou. Tinha que botar o asterisco, apesar do time tá Ganhou com... Enfim. Ganhou com... E qual a expectativa que vocês têm pro jogo agora na quarta-feira, lá no Mineirão? Fala, Gibson. Vamos lá. Cara, vai ser... Eu ia ser gentil, mas você já me... Já te joguei. Cara, vai ser uma pedreira danada esse jogo, cara. Segura coração, é teste pra cardíaco. Mas eu acho que vai ser, como eu já falei na outra semana, vai ser um jogo diferente do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo no Rio. Eu acho que o Corinthians não vai trancar tudo que nem fez contra o Flamengo. Vai tentar jogar um pouco mais. Mas também não pode arriscar demais, porque não dá pra chegar... Um jogo de 180 exatamente, minutos, né? Tem que jogar com a cabeça, não dá pra jogar na afobação, né? Mas eu acho que vai ser um jogo mais solto do que foi aquele jogo no Rio de Janeiro. Isso pode apostar que vai ser diferente. É o que você espera, Fábio? Talvez um pouco mais solto. Eu espero que não muito mais solto. Porque pelo amor de Deus também. Eu sinto que o Cruzeiro é um time muito mais com a cabeça no lugar do que apesar de 2 expulsões do Dedé na Libertadores, é um time com a cabeça muito mais no lugar do que o Flamengo, assim, um time mais organizado, que sabe o que estava fazendo com a bola, principalmente com o Flamengo na época que a gente pegou o Flamengo, né? Que tava num momento de baixa, assim, né? Pô, fazer um parênteses, causar expulsão Dedé, anotação mental, assim, no jogo, tem né? provoca o Dedé. Tem que mandar essa instrução lá pro Jair. A expectativa é que vai sair um 0x0 desse primeiro jogo também. Eu acho que essa é a meta aí. Internamente, pode até falar, vamos tentar fazer um golzinho e tal, mas 0x0 vai sair felizão ali se no Mineirão ficar com esse resultado e trazer o jogo para resolver aqui na Arena. Na verdade, independentemente do resultado, a minha expectativa é um time com intensidade, um time a fim de jogar, disputando bola, concentrado, com a cabeça nesse jogo, porque não foi o que a gente viu no time que jogou esta semana agora, né? Sim. Mas eu acho que esse é o ponto que eu também gostaria de chegar e fazer aqui, fazer esse contraponto com vocês, porque esse jogo dessa semana, o Corinthians voltou a demonstrar uma certa lentidão, uma certa... não estão muito afim de jogar, talvez... Vocês acham que esse jogo que o Corinthians levou uma saraivada, inclusive em Itaquera, pode definir para o Jair que ele precisa segurar mais a equipe do que ele vinha? Porque o Corinthians segurou o Ventura quando chegou, fechou a equipe, como o Gibson falou aqui no jogo contra o Flamengo, conseguiu aquele 0x0 e era o que tinha que fazer naquele momento. E aí deu, aos poucos, quer dizer, o Ventura tá há pouco tempo no Corinthians, mas aos poucos ele foi soltando mais, a equipe estava jogando um pouco mais solta e tal, mantendo um pouco a organização. Mas esse jogo que foi um desastre completo no resultado, você acha que não pode fazer ele, preciso voltar a dar um passo para trás para depois voltar a dar um passo para frente
e talvez jogar até com 3 volantes e segurar esse 0-0 Não mais sei, firmemente do que vocês estão imaginando? esse jogo contra o Flamengo, de certa forma, escancarou aí o mapa da mina, né? Porque o Flamengo explorou do jeito que deu, do jeito que conseguiu, que foi de todas as maneiras possíveis ali, as costas do Gabriel, em cima do Gabriel, um cara habilidoso, fazendo círculo em volta do Gabriel. Tem a expectativa de que o Fagner volte pro jogo de quarta, bem provável, né? bem provável. É bem provável. Mas fica aí essa tentação para o Cruzeiro de repente tentar, vamos jogar ali, que ali o Flamengo encontrou um espaço muito fácil para jogar, né? Então acho que o Ventura também vai ter que se posicionar sabendo que pode ter essa ação do Cruzeiro, essa ação do Mano ali, né? E eu acho que vai sim dar uma fechada na casa. Se vai ser 3 volantes, não sei. Se vai ser de repente só tirar o Douglas e colocar o Gabriel no lugar do Douglas. O Douglas não joga, né? O Douglas tá suspenso. o Douglas não joga, então. O Douglas já não joga, quer dizer... Então, de repente optar por um Gabriel ao invés do Arauz. O Gabriel, o Arauz e o Ralf. O Ralf, com certeza, é o titular hoje. Sim. Tá lá. É isso que eu queria chegar. Eu acho que ele pode voltar com esses 3 volantes. Tirar o Vital? O Gabriel ali na direita com o Fagner, ele pode vir uma opção pro meio. E aí ele colocaria o Arauz, que é uma posição mais de volante. E aí poderia sobrar ou pro Vital ou pro Cleison. Aí vai depender um pouco de como ele vê, qual que ele acha que vai recompor melhor aí. Ou acho que aí vai depender, enfim. Aí o Ventura que vai ter que quebrar a cabeça pra... Você não acha possível isso, Gibson? Olha, eu acho possível, mas o Fábio falou que acho que é um jogo pra 0x0, acho que vai sair gol nesse jogo, cara. Eu acho que não vai ser jogo pra 0x0 não, cara. Vai sair gol nosso? Aí já é uma pergunta. mas eu chutaria pelo menos um 1x1 nesse jogo. Acho que não vai ficar o placar fechado não, cara. E eu duvido que ele vai fechar com 3 volantes, cara. Eu acho que apesar do jogo de sexta-feira, eu acho que o Corinthians, se houver 3x0, você fala, nossa, meu Deus, que pânico. Mas no primeiro tempo, o Corinthians perdeu ali pelo menos umas 2 chances de abrir o placar. E acho que o jogo teria sido diferente se tivesse aberto o placar primeiro ali. A gente vai falar um pouco mais do jogo em detalhes, mas realmente o primeiro tempo foi bem diferente do segundo. Sim. Então, eu acho que realmente o time perdeu um pouco o interesse no jogo, assim, bobeou em alguns momentos, né? Enfim, a gente vai falar depois dos gols especificamente do jogo, mas saíram de algumas bobagens da defesa. Eu não vejo o Flamengo também tão agressivo e com tão mal, assim. O Flamengo no jogo. Tô falando, e aí eu acho que dá pra encarar melhor a galera guardou energia mesmo pra quarta-feira. Eu vejo isso, assim, que foi um jogo sem intensidade, independentemente do Corinthians ter jogado melhor no primeiro tempo e pior no segundo, assim, foi um time sem intensidade o jogo inteiro, né? Não demonstrou isso aí. Queria puxar aqui alguns comentários, o pessoal entrando aqui. Jefferson Rodrigues falando que o jogo de volta deveria ser num domingo. Acho que ele não gosta desse jogo de quarta-noite, a quinta-feira de manhã fica pesada pra ele. O Edson falando que a expectativa é que o Fábio tome um frango. Fábio não eu, o goleiro do Cruzeiro. Fábio, e espero também que ele tome vários frangos. E ele falou ali antes que vota na Irmandade. Isso aí. Não vamos falar de voto hoje, que o assunto é Corinthians aqui. E o Rodrigo Garcia está perguntando pra gente se a gente tem alguma informação sobre reforços para 2019 e até perguntou dos jogadores aí que estão emprestados se tem algum que a gente aproveitaria, né? Ele cita aqui o Gustavo, o Jean, Guilherme, Vinícius Delamore. Assim, reforços que tem já mais certo, aquele Michel na lateral direita, possivelmente como reserva do Fagner mesmo. E o Mosquito, que veio do Curitiba, que já tá, né? Chegou, tá treinando. Tá treinando, mas Mas é um garoto. É garoto também, ainda, tem uma né? aposta, ele jogou, enfim. Isso, nenhum dos dois pode jogar esse ano, porque já encerraram o período de inscrições, mas já estão aí com o time, já estão no clube aí treinando com a galera, né? Mais ou menos como o Jô fez no passado, então... Se for que nem o Jô, vai ser excelente. O Corinthians precisa ir atrás de novos jogadores. Eu acho que o Corinthians vai começar essa busca mais afinco depois dessa final da Copa do Brasil e pro final do ano, com certeza. O Jair, inclusive, já deu declarações falando que ele quer começar a formar esse time agora, né? Não esperar chegar ao fim do ano para sair atrás, para tentar se adiantar o máximo que der em relação a isso. E ele tem olhado bastante o time sub-20 do Corinthians, né? Para aproveitar alguns jogadores ali da base enfim. O próprio Rodrigo Garcia pergunta aí que jogadores emprestados a gente aproveitaria. Ele falou nome de 4 aqui: o Gustavo, o Jean, o Guilherme, acredito que o Guilherme Romão, né? E o Vinícius. Pode ser o Guilherme do Atlético Paranaense também, né? E o Vinícius Delamore.
Eu acho que desses aí, esses dois primeiros, o Gustavo e o Jean, são os que têm mais possibilidade, né, de vir para cá, né? O Jean, inclusive, esse ano quase foi aproveitado no time, né? Mas acabou sendo negociado depois, mas deram uma chance aí para ele. O Gustavo tá tendo um ano muito bom, mas é a primeira vez que ele tem um ano muito bom desde que o Corinthians trouxe ele para casa aí. Então, tem que ver, tem que entender exatamente, assim, eu não tenho acompanhado os jogos do Fortaleza para saber que tipo de posicionamento ele tá tendo, se ele tem ajudado na marcação, se ele tá fazendo tudo o que se espera de um atacante do Corinthians, né? Posso ser honesto ao máximo aqui? Eu acho que se o Corinthians aguarda uma proposta para o Gustavo, e qualquer que seja a proposta, o Corinthians vende o Gustavo. Vai vender pro Las Palmas, na Espanha, vai vender pro La Coruña, vai vender Egito. Vai pro Egito, pro Azerbaijão. Quem quiser, leva. Olha que excelente atacante, fez tantos gols aqui na Série B, leva. E eu acho que, em parte, é o mesmo que vai acontecer com o Jean. O Jean, que teve poucas chances no Corinthians, né? Mas ele poderia ser aproveitado esse ano. Mas já com o Carille ele não vinha sendo aproveitado. Eu acho que o Corinthians tem bastante volante e também, se chegar uma proposta boa, o Jean vai embora sem nem ter vestido a camisa do Corinthians direito, né? O Gustavo teve mais chances até do que o Jean na curta passagem que teve. Eu acho que os dois receberem uma proposta, ela sendo mediana, não precisa nem ser fantástica, muito boa, eles vão. E vão com o Corinthians agradecendo a Deus por entrar esse dinheiro nos cofres. Né? O propósito de emprestar é esse. Não estamos usando, não queremos usar. Alguém usa e faz a vitrine desse cara. Né? Além de pagar metade do salário, às vezes o salário do cara, mas enfim. O Corinthians não ganha nada com isso. Apenas economiza uns trocados ali. A não ser que venda o cara, não ganha nada com isso. Bom, então vamos mudar de assunto e falar dessa partida... maravilhosa. Lastimável. Acho que como o Gibson já adiantou aqui, quer dizer, a gente tá falando horrorosa, lastimável, mas não foi das piores partidas que o Corinthians fez ultimamente. É que o resultado impressiona. 3-0 na Arena, que é o pior resultado que o Corinthians teve, pior derrota que o Corinthians teve na sua arena, na sua casa. Nesse ano que o Corinthians realmente vem perdendo pontos na casa, né? Apesar de ter um 60% de aproveitamento. O aproveitamento do Corinthians em casa é onde o Corinthians tem conseguido fazer as suas melhores partidas e tem conseguido passar de fase na Copa do Brasil. Sim, sem dúvida. E pontuar no Brasileiro. Como ser campeão paulista? Campeão paulista a gente foi fora. Verdade, foi fora. A gente perdeu uma em casa. Mas aí cabe na contabilidade aí essas derrotas que o Corinthians teve na Arena. No Campeonato Brasileiro também, no Campeonato Paulista também. Esse ano na Arena, o Corinthians não tem aquela força que teve nos anos anteriores, né? Enfim, e aí teve essa derrota pro Flamengo, que eu acho que a coisa mais bonita que a gente viu nesse jogo foi a camisa número 3 em campo. O resto todo foi uma lástima ali. Dureza, né? Uma dureza. Até o Sheik e o Danilo, que muita gente ainda pedia, cadê o Danilo, não vai jogar e tal. Os dois também foram uma lástima quando entraram, enfim, não mostraram... muita Lufas, coisa. Não mostraram lufas. Mostraram que podem continuar no banco ali. Que vão se aposentar. Exatamente, no fim do ano agora. Já acabou. É bom ter isso bem claro. Um abraço pros dois. Não pinta nenhuma dúvida, né? Ninguém nega o carinho por eles, mas já deu. Deu. Chega uma hora que fala, não dá mais. Exatamente. Bicho, né? Enfim, essa partida o Corinthians levou 2 gols de escanteio, 2 gols de bola parada, 2 gols em falhas defensivas do nosso setor defensivo, né? Eu acho que as falhas não foram dos zagueiros especificamente, mas no escanteio ali o Corinthians falhou bem, né? Me pareceu falha de posicionamento, assim. O que ficou escancarado no primeiro tempo, quando o Corinthians não tomou nenhum gol, era a questão que a gente já até trouxe aqui, né? O Gabriel, na lateral direita, foi explorado de forma veemente pelo Vitinho ali, que tava dando círculo em volta dele. Esse embate foi até injusto com o Gabriel. Ele levou um baile ali do Vitinho. Sim. Mas, porém, entretanto, contudo, os gols não saíram de jogadas daquele lado, assim. Não necessariamente, né? Mas aquilo vai gerando um nervosismo pra defesa. Sim, né? sim. Mas talvez seja o baile que o Gabriel tenha levado ali no lado direito, seja por isso que, de repente, o Léo Santos foi eleito o melhor em campo, né? Porque ele cobriu todas as cagadas. Não, ele cobriu muitas delas, e depois colou o Romero lá e o Vitinho continuou passando por ali, né? Mas o que aconteceu, por exemplo, no primeiro gol eu senti que
Era o Gabriel que tava marcando, mas o Gabriel não era pra estar marcando aquele cara lá, No primeiro gol? No primeiro gol Paquetá. do Flamengo. Não era pra ele estar marcando o Paquetá. Ele acabou ficando perdido no meio da marcação. Você vê que ele impede o Léo Santos de chegar do Paquetá. Ele tá entre o Léo Santos e o Paquetá. Então, isso atrapalhou ali, né? Eu acho que tem a ver com o Gabriel tá meio perdido ali naquele posicionamento que ele tava fazendo. Mas fora esse lado defensivo, eu também me senti o time tendo muita dificuldade no ataque, assim, o Vital, assim, caracteristicamente perdendo muitos passes, não vejo o Vital errando tanto assim, desde que ele chegou no Corinthians. E recentemente ele veio num momento bom pra caramba, né? Tava numa super crescente, bem, né? Não tava acertando nada, e aí acabou até tendo uma baita chance, um presente lá que o Arão deu pra ele. Ficou no pé, né? Não completou, mas não foi só esse o erro, né? Se fosse só esse, você pensava, poxa, que pena, não deu. Porque pegou de surpresa. Mas não foi só isso, ele errou muito antes disso também. Então o time não estava focado nesse jogo, né? Claramente. Essa é a impressão que eu tive. Acho que essa frase define bem. O time não estava focado nessa partida, não estava com vontade de chegar e definir o jogo. E foi isso que faltou. Faltou nesse lance do Vital, faltou em alguns lances. Eu acho que o Cleison também, que o forte dele é 1 contra 1, ele também não conseguiu, ou às vezes evitava até o 1 contra 1. E o Romero também fez uma partida, enfim... O Romero há algum tempo tá devendo, né? Não tá sendo muito participativo nos jogos, nem tanto no aspecto defensivo, né? Ele tá lá, assim. E o que, na verdade, eu acho que ele sente isso também e acho que nessa final contra o Cruzeiro ele vai aparecer, ele vai fazer alguma brincadeira ali, ele vai voltar a despontar aí como um nome relevante pro Corinthians aí nesse finalzinho de Copa do Brasil. Vocês acham que a indefinição sobre o novo contrato dele, possivelmente e tal, talvez tenha feito ele cair um pouco de rendimento? Cara, boa pergunta, mas eu acho que não, cara. Acho que é só um momento mesmo, cara. Assim, se o Romero tivesse sido um cara super consistente ao longo de todos esses anos no Corinthians e agora tivesse num momento assim, eu poderia falar, poxa, acho que é isso que tá afetando. Mas, assim, o fato é ele oscila muito. Ele sempre teve esses altos e baixos. Teve momentos muito bons e momentos ruins. Não acho que ele tá no pior momento dele no Corinthians, mas talvez o pior dele nesse ano. Não sei, ele tem que se encontrar aí. E nada é melhor do que uma final, sendo que ele vai intercalar a final com um treino na seleção paraguaia. Sempre que ele é convocado, ele acaba dando um gásinho a mais aí. Sim. Então acho que pode acabar auxiliando aí isso, né? Não, e nesse jogo o Corinthians particularmente errou muito passe, o que no jogo anterior tinha sido uma das maiores virtudes do time. Né? No jogo anterior, no empate, né, contra o América, sim. O Jair até falou, o Ventura falou que foi o melhor primeiro tempo do Corinthians, trocando muitos passes, foi bom. Dando tantos chutes a gol. E aí o jogo, próximo jogo, esse jogo do Flamengo, virou completamente, né? Foi um dos jogos mais fracos que o Corinthians fez no comando dele, até comparando com a estreia que ele fez, que o Corinthians levou de 1-0, mas segurou um pouco mais e tal. Sim. Enfim, eu também não entendi muito bem porque o Corinthians se jogou com tanto afã, assim, com tanta vontade para conseguir, naquele minutos finais, marcar um golzinho ali, que faria 2-1, também não teria muito peso na decisão, mas abriu ali a defesa completamente para aquele terceiro gol que matou ali o time. Quando o Danilo estava em campo, e o Danilo na corrida perdeu ali. Ele ficou nos primeiros 5 metros e já tava pra trás. Nos primeiros 5 metros ele já tava 10 atrás do cara. Me lembrou aquela prova do Ben Johnson dopado, lembra? Que ele saiu assim, depois de 5 metros já tava 3 metros na frente. Falei, caramba, que o cara tá com etanol. Olha, ali, mas você acha que o jogo foi ruim pra você? O Rui aqui tá falando que ele ficou até as 3 da madrugada da sexta-feira assistindo esse jogo. Essa pelada. Né? Porque ele tá lá em Portugal, então... realmente pra você a experiência foi pior. 3 da madrugada, tipo, 1h da meia-noite pra cada gol, assim, né? Difícil, hein, Rui? Difícil. Que tomou ali. Esse é corintiano mesmo. Mais uns comentários que estão rolando aqui. O Juliano Chester abrindo o olho aí, falando: Copa do Brasil não salva rebaixamento. Aqui é Corinthians, não pode perder 3 pontos em casa. Verdade. E o pessoal perguntando o que a gente acha. O Rafinha Lamartine perguntando o que vocês acharam da camisa nova do Senna, cara. A camisa nova tá bem bonita, cara. Eu achei que... bem bonita. No papel não achei assim tão vistosa, mas quando eu vi ela em campo, em movimento, assim, ficou bem estilosa, ficou bonita. Em campo tava lindo demais ver o Corinthians com a camisa preta e cobre, né? Já que falaram que dourado não é. Cobre. Mas tava lindo demais. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é
é o uniforme 3 mais bonito do Corinthians. E eu tava falando aqui um pouco antes do podcast começar, eu acho que a camisa 2 do Corinthians, que o Gibson usa aqui com maestria, enfim, com grande beleza, elegância, essa camisa 2 manchada e tal, que é toda preta manchada, eu acho que ela vai ficar no armário. A tendência é que o Corinthians, quando tiver que jogar com o uniforme 2, com o uniforme preto, vai jogar com essa uniforme 3. Como uniforme 3, ele acaba não cumprindo uma função possível que seria... Exatamente, se os dois, se o uniforme A e o uniforme B não preencherem todos os pré-requisitos para poder jogar contra o outro, traz o terceiro. Normalmente nem é isso, é mais de marketing mesmo. Isso não é isso que acontece. Mas aí tem essa camisa preta. Agora os dados que saíram essa semana é que essa camisa 3 bateu todos os recordes de venda na primeira semana de todas as camisas do Corinthians. Tudo bem, porque eu homenageei alguém que bateu muitos recordes também. Exatamente. É verdade. Eu acho que a camisa número 3 que o Corinthians mais usou, se não me engano, eu tô falando aqui, eu acho que foi a laranja. O do Terrão. Do Terrão, o Corinthians mais usou, até porque foi num ano que o Corinthians ganhou, tava jogando bem e tal. E no futebol existe muito essa superstição, né? A camisa de cor diferente pode dar azar e tal. Essa camisa número 3 do Corinthians agora com cera, vamos ver se ela vai pegar essa pecha, né? Se for por superstição, eles nunca mais usam, né? Eu acho que a próxima partida que o Corinthians usar, ela vai um pouco definir. Se for uma vitória e tal, eu acho que ela vai ganhar mais tempo de jogo e eu acho que pode ultrapassar a camisa laranja em jogos jogados com ela. Até porque a camisa número 3 foi lançada agora. E continua no ano que vem também, né? A camisa número 3 normalmente agora só daqui a um ano mesmo. Sim. E 2019 será um ano brilhante para o Corinthians aí. Né? Então a minha expectativa é essa. De que essa camisa número 3 seja não só o recorde de venda, recorde de público e de crítica, né? De elogios e tal, mas também recorde em tempo de que o Corinthians joga com ela em jogos jogados com a camisa número 3. É a minha expectativa pela repercussão que ela tá tendo e pela beleza que foi vê-la em campo. Ela ficou bonita. E no último episódio vocês comentaram um pouco sobre a camisa, sobre o significado da camisa e tal. Eu acho que assim, realmente existe uma dificuldade em homenagear o Senna, mas acho que ficou bem bonito usando essas cores que tudo bem representam ali uma marca de cigarro de certa forma também, mas é bem característico dele. Acho que ele impulsou isso pra ele naquele momento, pelo menos no Brasil, né, como um reflexo do Brasil. E o fato de ter aquele número de listras que representam, acho que é o número de poles dele e tal, né, de vitórias. Então é bem significativo, assim, e eu acho também que, assim, o jogador vestindo aquilo e ouvindo uma explicação que faz sentido pra ele, ajuda ele, né, ele se sente melhor com aquilo do que usar aquela azul que é inexplicável, né? O do Terrão ainda que tem um negócio, uma baita motivação, apesar de que eu acho que eles inventaram esse motivo depois de terem criado a cor laranja. Mas ainda assim o cara pensa, não, homenageando, né, os garotos aqui e tal, legal. Então, quando tem uma coisa que tem mais a ver, acho que a torcida recebe melhor, o jogador recebe melhor, tudo cai melhor. E, pô, tem tudo a ver o Senna, um cara super aguerrido, o cara do Corinthians, super torcedor do Corinthians, abertamente falava isso. E eu acho que essa camisa também abre a possibilidade de fazer outras homenagens, de fazer outras vezes essa parceria com o Senna. Claro, acho que no ano que vem não e tal, mas se encontrar algum momento propício, o sucesso de vendas e tudo mais, e a repercussão internacional que ela tem, com certeza. Que não fique só no marketing, que também fique em campanhas que realmente auxiliem aí o Instituto Ayrton Senna, que faz vários trabalhos de beneficentes também, né? Acho que seria legal que isso continue, mesmo que como uniforme, como uma coisa de marketing vendável para o Corinthians, seja só a camisa para os próximos 10 anos, que pelo menos tenha outras atitudes aí que combinem também, né? Acho que é verdade. O Joelis aqui falou que o Edmond tem que pensar agora na reta final do campeonato, e ele tá falando do Brasil, porque ele tá falando assim, tem que pensar que cada jogo é uma decisão, não dá pra ficar pensando só em um jogo que ele tá, acho que na final da Copa do Brasil. Cara, e esse comentário se junta a uns 2 ou 3 que eu pensei agora há pouco aqui, que falavam, mas pô, e o Campeonato Brasileiro, o rebaixamento... Cara, eu acho que tá longe de rebaixamento no brasileiro. 6 pontos. Pelo bololô que tá ali atrás. Sim. Né? São 6 pontos, mas uns 10 times. Né? Tem que muita gente começar a jogar bola, ele começar a jogar muito pouca bola pra chegar para o de rebaixamento. Assim. Então eu acho que esse risco a gente não corre. Mas óbvio, também não é legal também relaxar e desencanar de tudo, né? O Corinthians pega o Cruzeiro, depois vai jogar contra o Santos, né? Isso. E depois joga de novo contra o Cruzeiro. Antes desse segundo jogo contra o Cruzeiro, a cabeça do Corinthians não vai estar pensando no Santos, não vai estar pensando no Flamengo, não vai estar pensando no Brasileiro. Verdade. Então vai estar no Cruzeiro.
e na Copa do Brasil. E faltam 10 rodadas pra acabar o Brasileiro. Com esse jogo do Santos, ignorando ele, vão faltar 9. Sim. Então depois que se define a Copa do Brasil, tem 9 rodadas ainda pra fazer a lição de casa. Pontos ali. o suficiente exatamente. pra isso. Tem uma questão assim, que o Corinthians, caso não ganhe a Copa do Brasil, vai ganhar essa porra, vai Corinthians, mas vai que não ganha, acontece aí, o juiz rouba, alguma coisa assim, aí vai ter que pensar na Libertadores a partir do Brasileiro. Num G6, tá bem difícil, né? O Corinthians tá 12 pontos, acho que 12 agora dos G6. Só que, se pintar um G7, já fica mais tranquilo, porque o Cruzeiro tá acima do Corinthians hoje, é um time que tiraria uma vaga ali. E tem times ali no G6 que estão disputando a Libertadores. Se um deles ganhar, né, já é uma vaga mais pro Corinthians, não é? Sim. A vaga mais do brasileiro. Na Sul-Americana não tem muita vaga que possa pintar pro Corinthians aí, porque tá todo mundo abaixo, assim, Atlético Paranaense, Bahia que estão disputando aí, né? E o Fluminense, acho que são esses 3 times que estão disputando ainda a Sul-Americana. Então vai ter que contar um pouco com isso, com essa sorte aí, e pode ser que a gente tenha que torcer para um arquirrival ganhar essa Libertadores pra gente ganhar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu acho que... eu espero não chegar nesse ponto. Eu também espero não chegar nesse ponto. O Corinthians vai ganhar essa Copa do Brasil. E vai ganhar essa Copa do Brasil. E o Cruzeiro que vai ter que torcer pro Grêmio ganhar a Libertadores. Aí o problema é dele. E queria falar das meninas, né? Sim, eu já ia lhe perguntar isso. Poxa. Por favor, então, fale das meninas. Queria, mas não queria. As meninas fizeram uma campanha maravilhosa no Campeonato Paulista, né? Perderam apenas um jogo em todo o campeonato. Infelizmente, esse jogo foi uma das 2 finais, né? O primeiro jogo da final. O primeiro jogo da final que perdeu de 1-0 pro Santos. Empatou o segundo jogo em 2-2 agora na manhã de sábado. E com isso perdeu o campeonato, ficou em vice no Campeonato Paulista, né? Ainda está disputando o Brasileiro. Perdeu o primeiro jogo pro Flamengo na semifinal. Vai jogar o segundo agora essa semana, a segunda parte da semifinal. Mas é isso, o Corinthians perdeu essas 2 partidas o ano todo, por enquanto. O time feminino perdeu pro Flamengo essa de 2-1 e perdeu pro Santos essa de 1-0. Infelizmente pode comprometer os 2 campeonatos, mas não tira o brilho do que as meninas fizeram esse ano todo, né? É verdade. Fizeram uma campanha... Não, e mesmo o jogo esse último jogo, o segundo jogo na final, eu consegui assistir quase inteiro. Elas foram pra cima o tempo inteiro, podiam ter feito ali um 3-1 pra levar pros pênaltis. E os 2 gols que elas tomaram foram... O 3-1 já ganhava, né? Sim, 3-1 já ganhava, exatamente. Já ganhava. Né? Chegou a ficar 2-1. Né? Agora, os 2 gols aconteceram, um deles foi um gol de falta logo no começo, que a bola desviou na barreira e tirou da goleira, ou seja, não tinha muito o que fazer. E o último gol foi uma infelicidade, ali foi um erro da zaga, sobrou, cara, e aí a Santista botou pra dentro. Qualquer semelhança com o time masculino. Mas jogaram bem pra caramba, tiveram o domínio do jogo. E a pena maior é que saiu por duas vezes à frente do placar, né? Sim, o que dúvida. Levaria, né? Se terminasse com 2-1 ou 1-0, já levaria pros pênaltis. Mas infelizmente tu sofreu empate essas 2 vezes aí. O Santos, vale dizer, é um dos melhores times do futebol feminino. Ano passado foi campeão paulista e brasileiro. Então não tem muito como falar, nossa, perdemos para um time pior. Não, tanto o Corinthians quanto o Santos são 2 dos melhores times do futebol feminino brasileiro atual e estavam na final do Paulista esse ano. Bom, essa semana o Corinthians ainda joga, além desse jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, que a gente já falou bastante aqui, joga, como o Fábio também falou no início do podcast, contra o Santos no sábado, sempre de sábado, o Corinthians, né? Embalos de sábado à noite, 7 horas, no Pacaembu. O Santos vai querer mandar esse jogo no Pacaembu. O mando é do time da Vila, que vai trazer o jogo aqui pra capital pra ter. E é torcida única, né? Então, cuidado, não tentem entrar. Não vai dar pra matar a saudade de ver o Corinthians no Pacaembu. Não vai dar pra matar. Você pode tentar comprar e entrar com. Exatamente. Escondido ali e tal, disfarçado. Mas disfarçado com essa camiseta preta. Mas teoricamente a torcida é única. Enfim, o jogo que o Corinthians, como a gente falou aqui, esse jogo tá ensanduichado entre essas 2 partidas finais. Quer dizer, esse jogo, apesar de ser um clássico e tal, ele tá realmente no segundo plano, tanto da torcida quanto do time, eu tô imaginando, né? Eu acho que o time deve entrar uma equipe até alternativa e tal. Não dá pra ser muito alternativa, porque não temos tantas alternativas assim. O Roger já tá escalado pra esse jogo, né? Porque o cara não pode jogar a Copa do Brasil. Não pode jogar e tal, não tá jogando, enfim.
Eu acho que... Ele também não tem jogado brasileiro, né? Às vezes ele entra em campo, mas jogar mesmo... Na quarta vai ter a batalha, no sábado vai ser... eu acho que vai ser recuperação. Vai ser o e tal. descanso. Eu acho que Exatamente, alguns jogadores como o Jadson, por exemplo, que essa semana fez 35 anos, né? Já não tem essa recuperação tão fácil. Assim, claro, sim. se fosse um jogo decisivo, uma final e tal, Ele entra, iria claro. fazer o esforço, mas eu acho que não vale a pena jogar ele no sábado, né? E não aguentar depois na Sim, quarta-feira. sem dúvida. Enfim, então é um jogo que tá aqui, sei lá, pelo menos pra mim, tá bem no segundo plano. Eu acho que a torcida também. É um clássico paulista, mas nessa altura não dá pra ficar valorizando isso como algo que ele não é, que é um jogo de extrema importância para o Corinthians agora. Sim. É verdade. E lembrando sempre que tanto na quarta-feira quanto no sábado estamos fazendo o nosso live, né? Pós-jogo. Faremos nosso live pós-jogo no YouTube. Então, para você que acompanha o nosso trabalho aqui da Irmandade no Facebook, vai lá, se inscreve no nosso canal, fica atento logo depois da partida, dá uns 20 minutinhos, né? Porque a gente tem que fazer a arte, somar as notas, enfim, fazer uns posts. E logo em seguida a gente entra para falar do jogo. E aí você não gostou de uma nota que a gente deu para um jogador, vai lá e comenta Exatamente. e fala mal da gente, corneta a gente e tal. que eu já vi muita cara cornetar assim, vocês deram 5 pro cara, como é que pode e tal, blá blá blá. Então, pô, fala a nota que você der. Eu daria 4,5. Por causa de meio ponto, não o cara vamos faz brigar, e tal. É impressionante, mas a torcida tem essa paixão, né? Pelas notas da Irmandade. Exatamente. A Irmandade incita corações aí. O Denilson tá falando que não vai ser um jogo fácil, acho que ele tá falando do jogo contra o Cruzeiro, mas tá confiante no time ser campeão aí. O Bruno Silva falando, tem que estar pensando na segunda divisão, tem que pensar no brasileiro também. O brasileiro é impossível não pensar, porque as partidas ocorrem obrigatoriamente. Sim. Não, e assim que acabar a Copa do Brasil, vai ter só o brasileiro pra jogar. Exatamente. Eu acho que nesse momento o Corinthians tem que se concentrar nessa final, nessas duas partidas finais. E aí o brasileiro fica pra depois mesmo. Acho que eu acho que é uma pena, porque é um campeonato que eu gosto bastante, o brasileiro, mas o Corinthians tá numa posição ali na tabela que não vai nem pra frente nem pra trás, e enfim. É isso que aconteceu e não tem jeito. Ficamos por aqui agora, né? E vamos lembrar os nossos espectadores, os nossos ouvintes, as nossas redes sociais. Por favor, Fábio, lembre as nossas redes sociais. Eu lembro 3 se você lembrar 3, pode ser? O Gibson lembra as outras 3. Vamos lá. Então cada um lembra 2. Vamos lá. Eu falo do Twitter, que é o único que é Irmandade Timão. Eu falo do YouTube. Eu falo do Facebook. Eu vou falar do SoundCloud. E eu vou lembrar que nós estamos no Instagram também. E cadê o iTunes? Então falamos das 6 aí, todas Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, que é Irmandade Timão. Também pode nos contactar no e-mail irmandadecorintiana@outlook.com. É isso aí, galera. E sempre lembrando, fica atento ao nosso live pós-jogo, pós-partida, que nós estamos fazendo no nosso YouTube. Então vai lá, termina esse live aqui, vai lá, se inscreve no nosso canal, fica atento nos nossos Vai lives receber a notificação quando for rolar o live. E a gente aguarda um Corinthians ligado nessa quarta-feira. Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver. Ligadão. Né? É isso aí. Vai Corinthians, campeão!